maior humilhação para os judeus acontecer esse evento de Joel no dia de Pentecoste. Por quê? Porque eles eram acostumados a pregar as suas heresias, as suas leis, os maimonitas, eram acostumados a pregar os seus belos costumes, as suas doutrinas enfáticas, eram acostumados a levar as pessoas para um tipo de engano que sempre estavam ali acomodados, né? Mas agora aconteceu diferente. Parece que o Espírito Santo não respeitou a vontadezinha deles, porque era óbvio que o dia que o Espírito Santo viria teria que ser um grupo de pessoas muito grande. E que dia seria esse? O dia de Pentecoste, onde todos estavam reunidos. E o que é um Pentecoste? É um avivamento? Não. Heresia. Essa palavra chama heresia. Ah, mas eu sou a igreja do Pentecoste. Heresia. Né? Tudo é uma heresia. Tá? Porque Pentecoste é a festa da colheita. Uma oportunidade encontrada pelo Espírito Santo para reunir o povo ali em Jerusalém. Uma grande massa humana de todas as nações estavam lá fazendo o quê? Cumprindo as primícias da colheita no dia de Pentecoste. Tá? Então acontecia isso no dia de Pentecoste. Glórias a Deus. Então as pessoas não sabem que Pentecoste é simplesmente uma festa judaica que acontecia de ano em ano. Tá? E hoje virou uma festa de avivamento. Né? Não sei onde replicaram esse tipo de palavras. Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus. Tudo começou com os irmãos reunidos no cenáculo, suplicando a Deus. Quando ainda sentados, veio um som como de um vento veemente e visitou a todos. Logo, uma multidão aproximou do recinto, onde os fiéis clamavam a Deus. Então você vê aí, irmãos, por que aquele povo aproximou do recinto? Porque aquele barulho daquele vento veemente, eu acredito que soou na cidade inteira. Então todos se aproximaram daquele lugar. Ô pastor, mas como que pode todos ter aproximado daquele lugar? Você acha que estaria ali 3.000 pessoas prontos para receber o Senhor? Não. Porque tinham ali aproximadamente, vamos colocar ali 20.000 pessoas ali em frente do cenáculo. É uma multidão que não dá para contar, né? Muita gente. Então ali por quê? Porque ouviram muito longe algo diferente daquilo acostumado, né? Então foi aonde que vieram ali para ver o que estava acontecendo, que não era costume acontecer, né? Estava acontecendo um vento veemente, impetuoso, estava ali naquele lugar. De repente viram línguas repartidas como de fogo pousar sobre eles, e subitamente foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar na língua daqueles que visitavam Israel naquele dia festivo dos judeus. Tá? Agora veja bem, meus irmãos, preste bem atenção, que é muito importante. Viram, não é ouviram, tá? Não é ouviram. Ouviram é uma coisa, aí seria palavras. Viram significa uma visão. Viu? De olhos abertos, tá? Viram línguas repartidas como de fogo pousar sobre ele. Línguas repartidas não é vozes, não é ouviram, é viram, tá? Então ver é uma coisa, ouvir é outra coisa, tá? Não é línguas, eu falo, você responde, não é essas línguas repartidas, não é eu falo, você responde, essa heresia existe
atualmente na religião. Não é esse tipo de línguas repartidas. Daqui a pouco vamos saber o que significa. O apóstolo Paulo diz bem claro, né? Hoje é comum haver língua de anjo. Mas o apóstolo Paulo falou bem claro: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Sem amor, para mim não aproveitaria. Ainda que eu falasse, quer dizer, ele se viu impossível falar a língua de anjo. Mas hoje pode falar, porque afinal todo mundo é mais santo do que Paulo, né? Todo mundo é mais preparado do que Paulo, né? Hoje todo mundo pode ir para o céu. Paulo foi ao paraíso e foi obrigado a receber um espinho na cara para não falar o que estava no paraíso. Mas hoje todo mundo vai para o céu e pode falar tudo, né? Então vocês perceberam como funciona a coisa? Então vocês veem que a heresia está aí diante de todo mundo. Por mais que você pense que não existe, existe. A heresia está aí. E somente o Evangelho Eterno pode colocar elas à vista de todo mundo. Tá? Agora você vai procurar um lugar de heresia, um lugar de engano, um lugar de mentira. Para quê? Para se perder? Não tem como, né? Vocês veem que eu não estou combatendo contra a igreja de ninguém, tá? Eu estou aqui mostrando o que pode e o que não pode ser pregado, tá? Agora cada um segue o seu itinerário. Nós aqui não estamos aqui para mudar o itinerário de ninguém. Estamos aqui para mostrar a verdade que deve ser falada. Amém? Então, irmãos, foram vistas línguas repartidas como de fogo. É como você vê, né? O simples raio de línguas como de fogo, né? Como que é uma língua de fogo? Ele sobe, depois ele vai ali e vira fumaça, não é isso? Desaparece, vira fumaça, né? Mais ou menos isso. Só que lá não tinha fumaça. E essa língua, em vez de ela subir, elas desciam desse mesmo jeito, chegavam sobre eles e desapareciam. Tá? Era como língua de fogo. É como você vê uma língua de fogo, porém azul, né? Que é tudo celestial, acho que indica tudo azul, né? Não vai ter nada vermelho, mas é a mesma coisa, como língua de fogo que movia em visão. Não era algo que era ouvido, mas algo visto. Amém? Então você que está me ouvindo, daí sua liderança está pregando aí esse tipo de coisa, é claro que para ele manter-se no poder, ele vai dizer que isso que é heresia. Mas você, claramente, pode falar isso dentro da palavra de Deus, tá bom? Não se deixe enganar. Atos, capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles língua repartida, com que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Então vocês veem, como eu já disse, vem de cima. Então, para pousar sobre cada um deles, aquelas línguas repartidas, pousar sobre eles, era algo vindo do céu que pousava sobre eles, e não algo que saía da boca deles e pousava sobre o outro. Não tem como, né? Então, não tem como algo sair da boca e pousar sobre o outro. Não tem como. Então algo vinha do céu e pousava sobre cada um deles. Eles, tá bom? Além de ver, vocês veem que pousavam. Então essas línguas vinham de fogo, como de fogo, né? Lá de cima. Louvado seja Deus. Então essas são as realidades que é preciso ser apresentadas. É inaceitável, mas disseram que os irmãos estavam embriagados. As pessoas lá fora diziam que estavam embriagados, né? Porém, eles foram exortados na própria língua deles, na própria língua que blasfemavam falando isso. Então, o Senhor tomou a boca de cada um dos irmãos que estavam ali e começou a falar na língua daquelas pessoas que eram de outros países, que estavam visitando Israel, e inclusive alguns deles que disseram: olha, estão embriagados, estão mortos,
em outras Bíblias, cheio de mosto, em outras Bíblias cheia de vinho, Então, eles estão dessa forma. Mas preste bem atenção que vocês vão entender mais. É óbvio que se arrependessem e autenticassem o sacerdócio de Cristo, seriam perdoados. Na atualidade, existe ainda quem repudia o sacerdócio do Senhor e nunca arrepende da tão cruel insanidade. Tá? Agora preste bem atenção, vocês, é importante entender isso, tá bom? Eles ouviram que estavam blasfemando, falando dessa forma. Estavam cheios de embriagados, cheios de gosto. Então, e hoje, as pessoas negam o sacerdócio de Cristo e o que menos fazem é arrepender. Então você acha que a pessoa acha que aceitou Jesus. Até agora ninguém disseram para você qual é o Jesus. Até porque se você perguntar, vai dizer que é o céu. Mas, será mesmo? Atos capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. A maioria que participara da festividade pentecostal em Jerusalém era de outras nacionalidades. Esses vieram agradecer a colheita que Deus concedera. Nós estávamos ali agradecendo a Deus pela colheita. Todo ano eles faziam isso no dia de Pentecostes. Só que naquele ano foi diferente. As coisas começaram a mudar. Acredito que o dia de Pentecostes, acho que foi o último dia que fizeram aquela comemoração tão assim atrativa, o último ano, porque desde então começaram a entender a verdadeira palavra, que Pentecoste era apenas uma festividade, não era mais nada. Só faz pena porque cada dia mais que as pessoas aproximam do fim e mais adquirem conhecimento, mais tem o Pentecoste mais vivo na sua vida. E o Pentecoste era apenas uma tradição judaica. Tá? Que é um costume que eles tinham de ano em ano. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muitos, ouvindo a palavra, perceberam que não bastava ser apenas ouvintes, precisava algo mais. Assim que escutaram os irmãos magnificarem a Deus, se ajuntaram a eles, reconhecendo o sacerdócio de Cristo. Então vocês sabem que muitos deles reconheceram o sacerdócio de Cristo após ouvirem magnificarem a Deus na própria língua. Tá? Então você vem lá da Mesopotâmia, a sua língua, ninguém sabe nada, e tem alguém ali falando a sua língua, magnificando a Deus, totalmente diferente do tradicional judeu. Então realmente a única coisa que eles procuraram saber foi o quê? Quem são esses homens? Quem são eles? Porventura estudaram alguma língua? Não. Esses homens são pescadores, são cananeus, são indoutos, analfabetos. Mas como falam então a minha língua? E aí descobriram realmente que o Pentecoste era apenas um costume judaico para atrair mais condição financeira. Apenas isso. Até o momento que os meus amigos e irmãos descobrirem que a igreja também faz parte do mesmo índice. E o dia que você descobrir, você vai ver que a realidade é bem diferente daquela que prepuseram no seu coração. Glória a Deus. Lembrando que fico à disposição de todos que quiserem saber alguma coisa. Tá? Louvado seja o nome do Senhor, sumo sacerdote eterno. Atos 2, 11. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então, eles estavam atônitos, admirados, porque eles diziam, Atos 2,
credenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas faladas as palavras de Deus. Então vocês veem que essas palavras estavam ali. Tem mais países, nós colocamos 2 aqui, porque para não ficar tão extenso, mas tinha muita gente lá e ouviram nas suas próprias línguas uma forma diferente que Deus estava aprovando, que o judaísmo, que era o sacerdócio de Levi, já havia acabado, e agora reinava o sacerdócio de Cristo. E daqui a pouco aparece Pedro, magnificando a Deus, o sacerdócio de Cristo, e dizendo que o sacerdócio de Cristo era o que estava chegando. Aí foi a conta dada para o povo entender. Primeiro ouve magnificar a Deus na sua própria língua, e o que o outro fala, aí uma coisa encaixa com a outra. E o que é que as tribos dos filhos de Israel têm nos dias atuais? Acompanhar ou prosseguir aquilo que no curso da história, como já sabemos, em 325, no concílio de Nicéia, foi barrado, para então dar início à tão famosa igreja nos confins da terra. Então agora, meus queridos irmãos, as tribos de Israel, após as profecias terem se cumprido, elas voltaram novamente, agora estão espalhadas também na terra. E quem é que rege as tribos dos filhos de Israel nos dias atuais? Quem que rege? Os 144 mil. Aleluia. Que atualmente estão sendo selados e que já está prestes a terminar esse número de ser selado. E assim que terminar, a surpresa vai ser desagradável para o religioso que atua como disfarçado de livre. Louvado seja Deus. Naquele dia, aproximadamente 3.000 almas receberam Cristo, o sumo sacerdote. As pessoas cheias do Espírito Santo não precisam falar outras línguas para os homens verem, Então, algumas pessoas têm que saber que não precisam falar em língua para as pessoas saberem que você é cheio do Espírito de Deus. Quantas pessoas falam língua, que hoje está enchendo de cachaça, bebendo, fumando droga e fazendo isso, fazendo aquilo, e cadê o enchimento? Quem é cheio do Espírito de Deus? Não são aqueles que permanecem ouvindo, obedecendo a palavra de Deus? Esses são cheios do Espírito Santo. Tudo bem que se Deus te der alguma língua para ser falada, ok? Mas não precisa provar para ninguém. Ser cheio do Espírito Santo é você aceitar o Evangelho eterno. É você receber o sacerdócio de Cristo na sua vida. É você manter a sua vida com Deus. É permanecer obedecendo a palavra de Deus. Isso quer dizer sem que Deus coloque a mão em cima de você. Isso é cheio do Espírito de Deus. Porque se for Deus colocar a mão, toda vez que você fazer uma coisa errada, Deus colocar a mão, isso não é cheio do Espírito de Deus. Você está andando com um carrinho de mão, andando no empurrão. Então o que é preciso fazer?